Olá, amigos. Que Jesus, o nosso meigo amigo, uma vez mais possa atender ao nosso coração e também ao nosso entendimento nesse momento. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, mesmo que à distância, porque o impedimento que faz a proteção de todos nós, um protegendo os outros, nos impede do abraço caloroso. E é justamente disso que nós recordávamos quando do convite da nossa querida Kelly, essa amada amiga que há tanto tempo nós tivemos a possibilidade de privar da companhia um pouquinho mais de perto. E agora, com esse convite da Beneficência Assistencial Espírita, por todos conhecido como BAE, é uma imensa alegria. Mas nós queríamos abraçar a Kelly, revê-la, de tanto tempo que nós não nos encontrávamos, mas as circunstâncias impedem de estarmos pertos fisicamente. Mas como somos espíritos imortais, que agora estamos apenas vestidos em um corpo de carne, é que nós temos a oportunidade de ter esse novo aprendizado, essa nova perspectiva de estarmos pertos, mas distantes fisicamente. Tantas vezes que pela oração nós lembramos dos nossos entes amados, tantas vezes que pela distância física nós nos afastamos dos nossos entes amados. Nós estamos agora com esse novo aprendizado, com essa nova perspectiva que essa grande pandemia que envolve como nunca toda a humanidade. Levávamos, inclusive numa conversa que tivemos com o nosso filho, o mais novo dos meninos, que dizia: pai, há tanto tempo, né, a gente não tem essa percepção e que imaginamos o que seria da vida há 300 anos, dizia ele, onde os dias vão se sucedendo e o que mudava apenas era o tamanho da planta, a estação do ano. Então as coisas aconteciam muito, mas muito devagar. Como está acontecendo agora. As coisas adquiriram um ritmo diferente. As circunstâncias que envolveram o coronavírus ou o isolamento social a partir do coronavírus impedem de nós nos encontrarmos um pouco mais próximos. Lembrávamos também de um outro amigo que dizia que ele estava, nesse momento, indo contra todas as suas perspectivas íntimas, ou seja, tudo que ele gostava de fazer, que era abraçar, que era conviver com as pessoas, agora ele não podia fazer. Então, ele estava vivendo uma nova onda, um novo momento da sua vida. E por viver esse novo momento, ele podia refletir sobre coisas diferentes, sobre coisas novas. E nessas reflexões tirar também conclusões diferentes, conclusões novas. Enfim, são momentos de aprendizado. E nesses momentos de aprendizado, nada melhor do que lembrarmos da figura inolvidável de Jesus. Esse mestre amado que acalenta os nossos corações. Por isso, nós gostaríamos também, assim como o nosso filho lembrou dos 300 anos atrás, também lembrarmos desse processo que a ciência veio ofertando a todos nós. Pois que, nesses tempos mais remotos, nós não tínhamos condições e não compreendíamos efetivamente as mesmas coisas que nós compreendemos hoje, vemos. Por exemplo, essa questão específica da ciência médica, que os homens de então pouco compreendiam das infecções, até que Pasteur traz a microbiologia para o campo das nossas cogitações. Conversávamos com um amigo
muito querido, o Marcelo Collin, que explicávamos acerca dos vírus, e dizia ele, numa explicação muito singela que fazíamos nas atividades assistenciais, que esse vírus, que não é detectado pelos microscópios convencionais, agia de uma forma totalmente diferente, totalmente diversa em duas circunstâncias. Quando estava fora do corpo, quase que estava se comportando como um mineral, mas agindo no corpo, biologicamente, trazia elementos muito difíceis e complexos para o organismo humano. Imaginemos, quando nós não tínhamos essa possibilidade de encontrarmos os microscópios, ou seja, entrarmos, penetrarmos lá no fundo das coisas micro. Nesse momento, nós estamos aqui falando e gotículas da nossa boca estão viajando no ar, o próprio ar contendo purezas e impurezas, e essas impurezas entram a todo momento em contato conosco. Por que será que nós não vemos essas impurezas? Por que será que nós, com a nossa condição biológica convencional, não vemos nada disso? Diz-nos o Livro dos Espíritos é que existem circunstâncias que realmente são necessárias para que esse lusco-fusco, essa pouca capacidade que nós temos de perceber as coisas, não impeçam-nos de fazer tantas outras. E assim que, ao não nos depararmos com essas coisas, não nos impeçam de caminharmos adiante. Assim, o procedimento que nós vamos tendo a partir da lucidez que a ciência acadêmica vem nos ofertar é a mesma que esse raciocínio que trazíamos até então. Ou seja, nós não tínhamos inicialmente as condições de perceber o macrocosmos, ou seja, as estrelas. Dizem-nos os cientistas que a luz visível das estrelas não passam de 5.000 ao nosso olho humano convencional sem equipamentos. E hoje, os cientistas desvendam o macrocosmos, e nele encontramos bilhões de estrelas. Apenas a nossa galáxia, dizem alguns, mais de 100 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Que mundos são esses? Por que nós não temos contato com os seres desses mundos? São perguntas que ficam no nosso coração, na nossa intimidade, e que nós, nesse momento, não temos uma resposta concreta, mas que, ao termos contato com os seres do mundo espiritual, nós percebemos que essa distância que medeia a nossa vida física da vida espiritual é ainda menor. Assim, os mundos que viajam no universo, todos eles habitados por seres desconhecidos para nós, mas que a ciência espírita vem ofertar-nos o conhecimento como sendo espíritos desvestidos do corpo, dão para nós a real dimensão do que seria a grande comunidade planetária, a grande comunidade universal dos espíritos nesse mundo incomensurável. E nós vivemos no nosso pequeno planeta, vivemos aqui nesse nosso grupamento, somos pouco mais de alguns bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Mas, menos que isso, vivemos na nossa comunidade, no nosso bairro, que se contam aos milhares os indivíduos que aqui habitamos. E ao sairmos na venda, no mercado, na nossa vida de relação, encontramos com este ou aquele.
E ao encontrarmos com esse ou aquele, aquela vida assim, impacta tanto, de forma tão importante a nossa vida, que nós passamos a imaginar que a nossa vida não passa desses habitantes aqui do nosso bairro. Ao convivermos em família, que é uma comunidade ainda menor, a importância que se reveste a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais. Essa é uma perspectiva que nós vivenciamos de uma forma espetacular. A vida em família. É um conjunto tão pequeno, algumas famílias mais numerosas, outras tantas menos numerosas, mas todas elas importantes para todos nós. Mas essa não é a nossa única família. Este não é todo o nosso ambiente familiar. Conta-nos a doutrina espírita que nós vivenciamos essa família menor que a gente chama de consanguíneo. Mas habitamos também um outro núcleo, a chamada família espiritual. E nessa família espiritual encontramos seres que viajam conosco há tanto tempo. E nessa viagem encontramos-nos ora na posição de pais e filhos, ora na posição de marido e mulher, ora na posição somente de amigos, mais próximos, mais distantes. Alguns nós encontramos na nossa parentela espiritual como colegas de trabalho, são companheiros que estão ao nosso lado, mas algumas vezes são os nossos chefes, são aqueles que têm o comando das nossas vidas profissionais. Outras vezes somos nós que comandamos esses nossos verdadeiros irmãos espirituais. E vamos trocando de posições, até mesmo trocando a nossa condição de gênero, ora como homens, ora como mulheres. Então, nós, ao longo da nossa jornada evolutiva, passamos inúmeras experiências. E são exatamente dentro dessas experiências, dessas perspectivas diferentes, que nós vamos enquadrando a nossa condição espiritual e encontrando, ao longo desse tempo, condições de melhorarmos como espíritos. Desta forma, a vida do espírito, que passa lá da simplicidade e da ignorância, como lembra-nos o Livro dos Espíritos, até a angelitude. Viajamos em bólides totalmente diferentes, são as escolas espaciais ou escolas planetárias. E hoje, a Terra vive uma grande transformação. Conta-nos os espíritos benfeitores que este é o momento da transição planetária. E nessa transição planetária estaremos passando de um estágio para outro. E isso tudo é muito difícil para todos nós. Porque vamos vivenciar experiências novas e desconhecidas para nós. Coisas nunca vividas. Cá para nós, nós que já passamos da idade infantil de ir para a escola, quem não se lembra quando, no meu tempo, por exemplo, estava no primário e passamos ao ginásio. Que grande etapa! Deixamos da etapa mais infantil do conhecimento acadêmico e passamos para uma transição. E essa transição foi difícil. Nos damos
a forma de conviver com os amigos, as professoras começavam a se diferenciar de uma ou de outra matéria. A insegurança bateu e o nosso coração estava acelerado. O tempo passou e a gente passou a se acostumar com essa nova perspectiva. Mas, logo à frente, vinha o que é o chamado hoje o ensino médio, o científico da nossa época. E nesse momento, novamente uma grande ruptura das nossas vidas. Novos amigos, escolas diferentes. No meu caso, por exemplo, fomos ao Cefet, uma escola totalmente diferente, perspectivas novas, vestimos um jaleco, mudávamos inclusive a nossa sala. O professor estava na sala e nós íamos até a sala. Já tínhamos as perspectivas de âmbito profissional, mas não sabíamos com clareza absoluta que rumo tomaria a nossa vida. Não sabíamos nem mesmo se aquela profissão que tínhamos escolhido naquele momento, ela ia percorrer a nossa vida por muito tempo. Mas estávamos envolvidos, estávamos naquele meio. Era aquele o nosso momento. As incertezas vinham e precisávamos compreender a lição daquele momento. Mas passamos por aquele instante. Mas o nosso tempo ainda tinha outras lições a nos ofertar. Tínhamos que escolher a universidade que iríamos estudar, o curso, a faculdade, ou seja, qual o nosso caminho profissional mais próximo. E escolhemos então o nosso curso, a nossa faculdade. Alguns de nós tiveram que deixar a sua cidade natal, afastar dos pais, porque já conseguimos adquirir uma maturidade diferente, uma maturidade emocional, já conseguimos cuidar um pouco mais de nós mesmos. Eram tempos novos. E aí vai se afunilando cada vez mais na nossa vida o nosso conhecimento. E nós vamos mais certeiros naquela perspectiva profissional. E cada um de nós escolheu alguns engenheiros, advogados, alguns optaram por outro tipo de profissão para ouvir as pessoas, como os psicólogos, para construções espetaculares. Outros cursos técnicos, que são operosos, que são aqueles dirigentes que vão efetivamente colocar as mãos a nós. Para outros, a universidade nem chegou. Veja, tudo isso nos mostra que somos espíritos muito diferentes uns dos outros. E é justamente olhando por essa perspectiva que nós, por entendermos-nos como diferentes, por encontrarmos os nossos nichos sociais diferentes, para alguns só existem jogadores de futebol no mundo. Para outros, o vôlei é a única perspectiva. Para os americanos, é o futebol americano, esportes de inverno. E nós vamos diminuindo a nossa perspectiva. Nós vamos diminuindo a nossa condição de enxergar o mundo e vemos tão somente uns e outros no mundo pequeno. Mas um dia
Deus diz: é hora de nós nos enxergarmos como irmãos. Pelo menos na nossa pequena terra, nessa daqueles bilhões de sóis da Via Láctea. Nesse pontinho obscuro, no cantinho da Via Láctea, nós vivemos sob o mesmo teto. Mas nós não sabíamos que éramos irmãos tão próximos. Não imaginávamos jamais que a dor, a febre, a falta de ar do chinês, que até pouco tempo atrás poderíamos pensar, isso jamais nos afetará. Sem menos imaginarmos, dias depois, estávamos confinados em nossos lares. Por quê? Por uma doença, por um vírus que se iniciou do outro lado do mundo, ali, na China, com os nossos irmãos chineses. Que lição esse momento nos traz? Estamos como aquele jovem que saiu do primário e entrou no ginásio. Como aquele jovem que deixou o ensino médio e agora está numa grande universidade. Que está numa outra cidade. Quem sabe em um outro país. Que lições nós podemos aprender desse momento tão caótico para a humanidade? O que Deus está querendo nos informar a partir dessa perspectiva? Da nossa pequenez, nós podemos tirar esse pequeno ensinamento que foi dado por Jesus, o nosso meigo Rabi, há 2000 anos, quando ele disse: Pai Nosso. E quando ele nos ofertou essa pequena frase, ou essas duas pequenas palavras, disse-nos há tanto tempo que Deus é soberano a todos e indistintamente a todos Ele é Pai. Ele ama a todos nós. Mas mais do que isso, Ele nos ensinou que esse nosso significa que, sendo o chinês, o americano, o inglês, o europeu, o africano, o australiano, todos nós estamos sendo acolhidos pelo mesmo Pai. Somos, portanto, irmãos. Lembram quando nós falamos daqueles nossos pequenos nichos, as nossas pequenas famílias, as nossas famílias espirituais? Nós também podemos agora, já com a nossa mente desperta, agora que a velocidade aumentou, como dizia o meu filho, que a velocidade era muito lenta há 300 anos atrás. E hoje, a velocidade dos nossos ganhos, do nosso conhecimento, é espantosamente maior. Então, está no momento próprio para acelerarmos um outro tipo de conhecimento. O conhecimento de que, sendo irmãos, nós somos interdependentes. E tudo que eu faço repercute na vida do outro. Mas tudo que o outro faz também repercute em nossa vida. E lembrando
do magno ensinamento de Jesus. Eu não gostaria de que o outro fizesse para mim, também eu não farei para o outro. Hoje, já não cuidamos apenas de nós. Hoje, precisamos cuidar de nós e do outro. Ao nos isolarmos, não estamos protegendo única e tão somente a cada um de nós. Diz-nos a ciência que alguns de nós nem mesmo seremos atingidos com sintomas por essa doença que acomete a tantos e leva à morte a tantos. Mas é necessário que não sejamos portadores dos vírus. O que queremos dizer isso? Se nós podemos ser portadores dos vírus, também podemos ser portadores dos vícios. E o que temos levado ao nosso redor? Que tipo de vícios temos incentivado nas pessoas? E daí, poderíamos perguntar mais e melhor? Será que nós não somos portadores de notícias maravilhosas? Nós que já conhecemos Jesus, nós que já conhecemos o Espiritismo, o que podemos levar às outras pessoas? Que tipo de vírus, entre aspas, podemos inocular naquele nosso irmão? Que tipo de vírus do bem podemos introduzir no coração do nosso irmão? Ao sairmos das ruas, é certo que alguns de nós precisem estar mascarados. Talvez para dizer que precisaríamos falar menos, ouvir mais. São lições que tiramos desses momentos de pandemia. Nesse momento em que já reconhecemos que nós precisamos proteger o outro, o que temos feito? Como temos direcionado os nossos dias? Que construções temos feito? Será que nós nos preocupamos com o irmão que perdeu o emprego? Que diminuiu o salário? Que foi despedido? Será que a dor que dói em nossos filhos, a quem amamos tanto, a preocupação que temos com os nossos pais, será que nós temos com o idoso que nós não conhecemos? São preocupações importantes que Deus, ao possibilitar que tivéssemos contato com essa nova perspectiva, nos tirou do primário e colocou-nos no ginásio, nos tirou do ensino médio e nos colocou na universidade da vida. No tempo da transição planetária é assim. Muitas coisas desse mundo novo nós não conhecemos. Muitas coisas desse mundo novo não estão claras para nós. E assim, como as impurezas do ar que não vemos, também não temos esse discernimento mais claro sobre como é viver nesse mundo novo. E o Espiritismo vem nos esclarecer que ainda nesse mundo de regeneração haverá um mal, mas dentro de uma perspectiva diferente.
isto jamais vai acontecer se não partir de nós mesmos. A construção desse mundo novo, a construção desse mundo de regeneração está em nossas mãos. Está no aprendizado que fizermos desse distanciamento social, por exemplo. O distanciamento social não veio como uma praga, uma punição. Não. Ele veio como um professor, como alguém que queria nos ensinar algumas coisas. Que coisas são essas? Vamos descobrindo. E ao descobrirmos, que nós possamos introjetar, deixar-nos banhar por essas informações, deixar que esse ensinamento penetre fundo em nossos corações. Mas mais do que entendermos a perspectiva da doença, precisamos entender qual é a perspectiva da cura dela. Ou melhor, qual é a perspectiva que ela veio a nos ensinar. A primeira e mais óbvia é essa que nós colocamos, ou seja, a dor do outro é igualzinha à sua dor. Mas podemos aprender a sair de nós mesmos e ir em direção ao outro. Alguns, voluntariamente, fazem máscaras. Outros, que têm alimento em casa, levam alimento aos outros. Médicos colocam a sua própria vida em risco, porque sabem que eles são capazes de ajudar o outro. Enfermeiras cuidam dos outros, mesmo colocando a sua vida em risco. O que importa nesse momento não é mais aquele corpo, não é mais as circunstâncias naturais. Já podemos entender que por trás dessa vestimenta carnal há um espírito mortal. E diante disso, sabemos que a morte não nos ceifará da vida, porque a vida é plena mesmo após a morte. É verdade. As construções de amor são necessárias serem feitas a partir daqui. Então, amigos queridos, assim como a ciência desvenda o micro, nos desvenda o macro. A ciência espírita também nos oferta um outro e um grande ensinamento. Uma lei que está estabelecida por Deus para todos nós. A chamada lei do amor. E é nessa perspectiva da lei do amor que nós conseguimos nos encontrar como irmãos em humanidade. Conseguimos perceber que o outro faz parte da minha família. E eu preciso cuidar dos meus amores do mesmo jeito. Devo cuidar daqueles a quem nem mesmo conheço. Amigos, a lei de amor é uma lei tão inexorável, tão presente, tão viva na vida do homem, como a gravidade, que faz com que estejamos pregados aqui na Terra. A
Aquele amor vige no coração de todos os homens. E é necessário que façamos ao outro o que desejaríamos que nos fizesse. Por quê? Porque essa é uma lei absoluta na natureza. Amar. Amar nesses tempos de dificuldade. É isto que Deus desejaria ensinar como grande professor nessa universidade chamada Terra. Portanto, amigos, trabalho, muito obrigado pelo convite fraterno. Muito obrigado por essa convivência à distância, pois que nesse momento a nossa mente se volta totalmente para aquele bairro tão amoroso que nos recebe de braços abertos, assim como esses amigos aí da Baia. Recebam o nosso caloroso abraço, embora virtual, e que Jesus continue aportando em nossos corações nessa grande perspectiva nova desse mundo melhor, mais justo, construído por você e por mim.